Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando hoje para falar de um assunto mais filosófico. Antes de mais nada, eu peço a vocês que deixem seu like, que assine o canal se você for novo por aqui. Nesse vídeo e podcast em especial que eu vou ter uma fala um pouco mais filosófica, mas algo histórica também, você deixa seu comentário e não esquece de compartilhar para que outras pessoas tenham acesso aos conteúdos, porque os conteúdos eu faço pensando na diversidade de pensamento, de cultura e de enriquecimento pessoal, inclusive o meu próprio. E se você compartilha e outros também compartilham e comentam, estimula meu trabalho, além de que o algoritmo do YouTube entende isso como um engajamento e começa a mostrar para os outros porque valoriza. Bom, eu vou falar hoje, eu vou ler uma resenha do livro A Virtude da Raiva, de Arun Gandhi. E inicialmente eu vou comentar as situações em que ele foi escrito, como é que ele foi aceito, quem achou ele maravilhoso. Vou falar um pouco do Mahatma Gandhi, no contexto histórico, porque é importante. Algumas pessoas devem ter lido isso ou estudado isso na escola en passant, se estudaram já esqueceram, ou às vezes nem estudaram, nem tiveram a oportunidade de ver a relevância do trabalho que ele fez, inclusive pela distância histórica que nós estamos, dos fatos que aconteceram em torno da sua vida e da sua morte. Então é interessante a gente falar sobre essas coisas para reavaliar a história e ver a filosofia que as pessoas deixam, filosofia de vida, seus pensamentos, suas formas de agir, os autores que procuraram, como canalizaram seus sentimentos, como que racionalizaram as situações que tinham que resolver, que cumprir. O Mahatma Gandhi era um representante político, nós vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou falar do livro. Então, e depois, no final, depois que falar de Mahatma Gandhi, eu vou fazer a resenha do livro. Eu vou ler alguém que fez a resenha do livro. Bom, então, numa pesquisa superficial, esse livro A Virtude da Raiva, ele é um livro escrito pelo Arun Gandhi. O Arun Gandhi era neto do Mahatma Gandhi. E ele fez esse livro, esse Arun Gandhi, com a tal de Carol Lynn Pearson. Ele foi lançado em 2019 e ele tem uma perspectiva pessoal e mais aprofundada sobre os ensinamentos do avô. Mais aprofundada, mas não tão aprofundada, né? Pelo menos os resenhistas dizem que ele poderia ter explorado um pouco melhor. Mas eu achei oportuno falar sobre isso pela resenha que eu li. Apesar de eu confessar, não tive o livro em mãos, procurei, mas eu não achei. Ainda vou continuar procurando, porque eu quero ler para mim. Mas assim, como de qualquer forma eu teria de ler um resumo ou fazer eu mesmo um resumo, eu acho que vale a pena a gente discutir quem discutiu o livro. Bom, esse livro ele tem muito a ver com como a gente lida com as emoções, mas com as emoções consideradas negativas. Por exemplo, algumas pessoas sentem que tem uma agressividade, reprimem essa agressividade. E esse livro fala especificamente especificamente é modo de dizer, ele fala centralmente na raiva, mas desdobramentos a gente sabe que tem, né? Esse Arun Gandhi, ele viveu com o avô dele por um período, quando ele era criança. E teve a oportunidade, obviamente, de aprender alguma coisa com o avô, o Mahatma Gandhi. Depois disso, já como adulto, ele se tornou um ativista da paz, né? E decidiu compartilhar esses ensinamentos pelo mundo. Ele não vivia mais na Índia, que é o local de origem do Mahatma Gandhi. O livro foi escrito, então, num contexto de crescente polarização social e política global, né? Porque ele foi escrito em 2019, onde o discurso de ódio, a violência, a intolerância estavam e ainda está muito em ascensão, infelizmente, e isso parece que é uma tônica desses últimos 10, 12 anos, até mais talvez. Arun sentiu então que era urgente resgatar princípios de não violência, que eles lá têm uma palavra aqui, eu não sei se eu vou ler certo, é a ahimsa,
no dialeto deles lá, na língua deles lá. E esses princípios de não violência eram os princípios do próprio avô dele, né? Que fez a libertação da Índia dentro do princípio da não violência e da compreensão da raiva como uma energia capaz de transformar as coisas, transformar as pessoas. Então, a compreensão da raiva como energia transformadora. Algo que Gandhi, o Mahatma Gandhi, também defendia, e foi a partir dessa defesa que a memória de Arun levanta e reverencia. Mas a questão da raiva e como energia, ela muitas vezes é mal vista e mal interpretada. E a princípio, se você lê apenas a virtude da raiva, pode ser que as pessoas pode ser que não entendam que o conteúdo não é exatamente dizendo que se você te sente raiva que você pode agir e tal, que isso é uma virtude, não é nada disso, é o contrário disso. E ele escreveu essa obra como um convite para refletir, né? Como que a gente pode usar essa raiva de forma construtiva ao invés de usá-la destrutivamente? O livro busca então descobrir a ideia de que a raiva é necessariamente um sentimento ruim, né? Claro, mas mostrando que ela pode ser uma energia, um combustível para mudanças sociais positivas, desde que bem direcionada. Essa raiva ela pode vir a partir de uma indignação. E a indignação, é claro que você pode ficar indignado com uma coisa que você interpretou errado, que não está necessariamente acontecendo ou que não seja nada contra você especificamente. Mas a gente usa a palavra indignação, ele ficou indignado, quando a pessoa está numa situação em que ela sofreu uma injustiça ou ouviu algo que ela sabe que não é verdade, ou ela ouviu algo que ela não gostaria de ouvir, ela ficou indignada. Claro, como eu disse, essa indignação pode ser desmotivada, pode ser motivada na personalidade dela e como ela entendeu as coisas. Mas, em geral, a gente usa a palavra indignação, e a raiva é posterior, quando alguém sente uma injustiça ou algo mal colocado. A abordagem do livro é uma mescla das memórias pessoais do Arun com o avô dele, né? Reflexões filosóficas e espirituais dele e também baseadas no que ele aprendeu no avô, que ele é um ativista, propostas práticas de transformar a raiva em uma ação compassiva, né? A ideia de compaixão, né? Lições sobre tolerância, empatia, justiça social, responsabilidade individual. Então essas são as tônicas do livro. Um dos pontos centrais do livro é que ele fala para você não reprimir a raiva, que esse não é o caminho. Ao invés disso, você entender as raízes da sua raiva e canalizar essa energia de uma maneira consciente para boas realizações. Inclusive algo que o Gandhi praticava como disciplina e foi o que ajudou a resolver a situação daquela época. Agora, a crítica do livro, a crítica ao livro dos especialistas, né, foi positiva, principalmente porque o livro tem um tom acessível e tem uma mensagem que é relevante. Ela induz você a fazer reflexões, a tomar atitudes boas a partir de um sentimento que não é necessariamente bem visto. E destaca-se nas resenhas de uma maneira geral a profundidade com que Arun trata as emoções humanas, sem que ele simplifique, porque tem muita gente que trata as coisas simplificando. Ele não fez simplificações excessivas, ele não trouxe o livro assim para umas médias, assim para um raciocínio comum que às vezes desvaloriza a filosofia da coisa. Não, ele manteve uma certa elegância. O livro também tem um valor pelas histórias que ele fala da convivência com o avô, o Gandhi, né? que dão um toque de intimidade e autenticidade à obra, porque é algo que foi vivido, não é algo que foi levantado historicamente apenas. E também porque ele é uma proposta muito atual e muito necessária para reconciliar a espiritualidade com o ativismo, né? E ele é um ativista da paz, mas muitos são ativistas de pensamentos errados, né? Nós temos atualmente no mundo um ativismo de pessoas que querem resolver a vida
os seus problemas ou o problema das suas comunidades, discriminando outras comunidades, jogando a responsabilidade de inseguranças nos ombros de outras pessoas, ou de problemas sociais no ombro de outras pessoas, ou de guerras, ou de lugares distantes que para eles afetam por existirem, por estarem ali, por quererem algo daquele país ou daquela região. Então, quer dizer, hoje em dia existe muito essa proposta assim de separatismo, e acaba que aparece um ativismo que é o contrário a esse aí, de defesa. Muitas vezes alguns são progressistas, outros são mais conservadores. As visões de mundo que se polarizam, que hoje em dia parece que se trabalha para que haja essa polarização, porque já tem um ditado histórico que diz que aquele que quer dominar, ele divide para governar. Então eu acho que a gente subrepticiamente, principalmente pela internet, a gente percebe que existe uma governança que quer levar uns para um lado e outros para os outros, e que essas comunicações não havendo dentro dessas bolhas, é mais fácil você passar medidas, passar atitudes, conceitos, quando as pessoas estão divididas pensando em outras coisas, desavisadamente esquecendo das suas próprias humanidades. Bom, mas alguns críticos apontam também que o livro tem um tom assim muito, muito didático, né? E voltado mais para o público em geral, o que eu não acho ruim, que eu acho que a gente, quando você começa a querer fazer alguma coisa que transforme as pessoas, você tem que começar por baixo, vamos dizer, pelos que são menos cientes, ou aqueles que têm menos tempo de fazer estudos mais aprofundados. Eu acho interessante, porque o ideal é que você atinja muitas coisas. É claro que você não pode cair no medianismo, e com isso você não conseguir atingir as grandes mentes que poderiam levar aquele assunto para frente. Mas eu acho que, eu não li o livro, mas eu acho que até pela genealogia do Arun, sendo neto do Gandhi, tendo passado por pais que também eram ativistas, que ele não fez simplificações em que você venha a cair numa coisa medianeira. Eu acho que ele foi capaz com certeza foi capaz de falar dos temas de forma a atingir as pessoas na sua simplicidade, mas as pessoas com recursos também. E ele não aprofunda algumas discussões filosóficas, mas essa também não era a proposta dele, né? Então é uma crítica que ele tem sofrido aí. Os leitores, de uma maneira geral, tiveram uma visão positiva desse livro. Esse livro foi lançado em 2019. As pessoas que estavam interessadas assim num coach de desenvolvimento pessoal, que queriam ler algo que levantasse a moral deles, né? Leitores em busca de outros caminhos para lidar com emoções difíceis, não apenas a raiva. E também alguns dos leitores eram alguns educadores e os próprios ativistas sociais que viram como base. E destaca-se muito que o livro ajudou a reavaliar a maneira como as pessoas lidam com a raiva e tornar a visão desse sentimento com outros olhos, não com um defeito, porque é quase que inerente. A gente reprime a raiva, a gente é educado para se segurar, obviamente, mas isso não é necessariamente um defeito. Decorre da gente, da nossa forma de ser, você sentir raiva por algum motivo, por algum acontecimento, por alguma indignação, mas tem que estar implícito a virtude potencial de trabalhar isso a favor de uma compaixão, de um entendimento, de uma suavização, usar essa energia para ativamente trabalhar sua própria personalidade e o meio em que você vive. Então, todos os sentimentos que a gente tem, reprimir puro e simples não é um bom caminho. Avaliar, pensar, refletir, filosofar é interessante que seja feito. Agora vamos falar um pouco do Mahatma Gandhi. Ele chama Mohandas Karamchand Gandhi. Eu espero não ter falado errado. Ele é conhecido como Mahatma Gandhi, sendo que o termo Mahatma significa grande alma, grande liderança. Ele nasceu em 2 de outubro de 1869 na cidade de Port Bandar, na Índia. E ele foi um líder político, mas também ele foi um líder espiritual e social da sua sociedade. Ele desempenhou um papel fundamental na luta da independência da Índia do domínio britânico. Ele viveu o período do colonialismo britânico, né?
quando a Índia era uma colônia do Império Britânico. A Índia, antes de ser colônia do Império Britânico, ela era uma nação vicejante. O colonialismo britânico abaixou muito a moral da Índia, tirou muito recurso da Índia, atrasou a sociedade indiana. Isso são coisas que você pode procurar saber aí na internet. Não estou falando por implicância, nem só porque é colonialismo. Obviamente que eu não concordo com o colonialismo. O colonialismo é uma nação se sentir superior a outro povo e submetê-lo. Obviamente que eu não vou concordar com isso, mas o colonialismo, de uma maneira geral, ele é deletério, mas o britânico foi muito deletério porque a Índia vicejava quando foi conquistada e submetida pelo Império Britânico. Mas foi exatamente o Mahatma Gandhi que conseguiu libertá-lo. Esse domínio veio desde o século XVIII e se intensificou ao longo do século XIX, e essa intensificação realmente abaixou demais a economia, o analfabetismo campeou, houve repressão de manifestações públicas, talvez não de religião, mas porque a religião deles até era uma coisa que os levava à pacificação, mas eles foram nivelados por baixo, né? Sendo que eles tinham uma sociedade bem construída, e culminou num controle econômico deletério, um controle político, um controle cultural que afetava profundamente a população indiana, que começou não chegou, vamos dizer assim, ao ponto de se revoltar. É claro que existia uma revolta íntima, mas é interessante que o Império Britânico, a cidade de Londres, por exemplo, continuou sendo um marco na convivência obrigatória entre britânicos e indianos. E muitos indianos saíam, que tinham condições, que tinham castas mais superiores, iam estudar no Ocidente, aqui em Londres, né, às vezes em outros países também. Então a cultura miscigenou com a cultura ocidental de uma maneira colonial, né? Infelizmente, as castas mais altas se submetiam a essa dominação porque se sentiam iguais aos dominadores, mas isso foi profundamente deletério, né? E o Gandhi atuou politicamente, principalmente entre as décadas de 1910, 1940, até a independência, que ocorreu de fato em 1947. Ele também viveu parte importante de sua vida na África do Sul, onde ele começou sua militância pelos direitos civis, especialmente da comunidade indiana que sofria discriminação racial lá na África do Sul. E a condução política e o método de não violência, e isso aí é um aspecto histórico interessante. Eu vou ler aqui, tem um paper aqui que está falando sobre isso. Gandhi propôs e liderou de forma inovadora uma luta política baseada nos princípios de Satyagraha, que é a força da verdade, ou insistência na verdade, que é um método de resistência passiva que rejeita o uso da violência, mas que deixa emergir a verdade, né? Saber que povo que eles eram, saber que eles estavam sendo dominados, o quanto que isso era deletério, qual era a cultura deles, para eles não se confundir. O segundo princípio aqui é o ahimsa, que é um princípio da não violência explícita, ou seja, não apenas a violência física, mas também não usar a violência verbal ou permitir que ela chegue às emoções, violência emocional. E o princípio da autossuficiência, que ele promovia o uso de produtos locais e a independência econômica da Índia, por exemplo, incentivando o uso do tiar manual, fiando suas próprias roupas para não ter que comprar. O Império Britânico, na época, era o grande produtor de tecidos, né? Depois da Revolução Industrial. Então ele liderou campanhas como a Marcha do Sal, em 1930, contra o monopólio britânico do sal, o boicote a produtos britânicos. Ele liderou campanhas de desobediência civil pacífica, que envolviam greves, marchas e recusas a obedecer leis que eram injustas sobre o povo dele. E o Gandhi representou o quê? Ele continua sendo, não apenas para os indianos, um símbolo de liberdade, de dignidade, de resistência moral, porque ele jamais praticou nenhum ato ilícito que poderia ser visto como ilícito ou violento, mesmo em defesa de seu povo e em defesa de si próprio, né? Então ele tem uma moral elevada, portanto a resistência moral dele era bem calcada.
e isso foi muito representativo para a Índia e para o mundo. O legado dele inclui inspirar a independência da Índia, que foi conquistada em 1947, unir diferentes comunidades religiosas e sociais numa causa comum, que era ser livre, ter a sua própria cultura, embora ele tenha enfrentado resistência dentro de próprios grupos, e parece que ele foi assassinado por um desses grupos, eu não tenho certeza, vou continuar lendo aqui. Ele outra representação interessante é que ele defendeu a paz entre hindus e muçulmanos, mesmo após a tal partição da Índia, porque criaram um estado de Paquistão e tiraram todos os muçulmanos da Índia, que foi uma divisão que ele tentou evitar, porque ele achava que dava para conviver com as duas religiões. Não tinha sentido as pessoas se separarem por questões religiosas, mas infelizmente isso foi feito. O estado do Paquistão foi criado e todos, quase que absolutamente todos os muçulmanos foram retirados e foram para o Paquistão. E uma outra representação simbólica dele é mostrar que é possível conquistar mudanças sociais profundas sem recorrer à violência. O que não quer dizer que não haja uma revolta, mas uma revolta do espírito humano daquelas pessoas, né? Apesar disso, a sua atuação não foi unânime, né? As pessoas não viram isso de bem unanimemente. Ele foi criticado por alguns de suas posições consideradas conciliadoras demais, ou por sua visão tradicionalista, porque ele era tradicionalista no sentido das suas origens. E talvez isso fosse a força dele, porque ele tinha que se manter um indiano concentrado, né, quase que puro. Em 1948 ele foi assassinado, eu acho que foi em 1947, que errou. Ele foi assassinado por um extremista hindu, eu estava em dúvida, né, que o acusava de favorecer os muçulmanos. Então ele foi assassinado por uma guerra interna, né, entre o entendimento de hindus e muçulmanos. Então ele foi assassinado por um hindu que achava que ele favorecia os muçulmanos. Uma besteirada, né? Infelizmente ele foi assassinado, mas ele, talvez até por causa disso, ele é lembrado. O impacto do assassinato do Gandhi foi global, e por isso ficou bastante evidenciado a forma como ele libertou a Índia. Então, ele influenciou líderes como Martin Luther King nos Estados Unidos, ele influenciou líderes como Nelson Mandela na África do Sul, inclusive porque ele viveu lá, ele influenciou o Dalai Lama, entre outros. Hoje ele é lembrado como um dos maiores pacifistas da história, e seu nome está associado à ideia de justiça através da resistência moral. Bom, agora eu vou me ater à resenha do livro A Virtude de Gandhi. Vamos vendo aqui. Nesta série de posts que nós veremos as principais mensagens do livro A Virtude da Raiva, escrito por Arun Gandhi, que é neto do Mahatma Gandhi, lições ricas para pessoas, ou melhor, para a nossa vida pessoal. Quem escreveu isso aqui foi Flávia Vieira. Ela tem aqui a jornada do Enneagrama. O post dela, o blog dela aqui é flaviavieira.net/single-post-resenha-a virtude-da raiva. Bom, então olha, se você quiser ler, né, flaviavieira.net é onde você tem lá o título, resenhando a virtude da raiva, entre parênteses, Arun Gandhi. Nesta série de posts nós vamos ver as principais mensagens do livro. Então vamos lá. A primeira mensagem do livro aqui, a lição número 1, são 10. Use a raiva para o bem. O que ela comentou sobre um resumo que ela fez sobre esse primeiro tópico. O Gandhi alerta, o Arun no caso, alerta que a raiva é uma emoção importante e deve ser canalizada para o bem. Ele nos estimula a seguir em frente e motiva a chegar a um lugar melhor, ajudando a definirmos o que é justo e o que não é justo. O que ele nos alerta, e o que eu considero ela, Flávia, essencial, é que não devemos usá-la para vingança ou disputa, mas para sermos firmes e assertivos diante de atribulações, canalizando essa energia para objetos positivos,
sentir raiva, mas não reagir a ela ou não reagir destrambelhadamente com a energia que ela nos dota. Mahatma Gandhi sugeriu a seu neto Arun um exercício que também nós podemos praticar, nós pessoas comuns. Toda vez que sentirmos raiva devemos parar, anotar quem ou o que a provocou, ou que provocou esse sentimento e por que nós reagimos daquela forma, ou seja, por que nós sentimos raiva. Assim chegaremos à sua raiz. Conseguimos encontrar a solução entendendo a origem. Fazer um diário sobre a raiva nos ajudará a entender o que causou o conflito e como nós podemos pessoalmente resolvê-lo. Enfatiza-se aí as reações da raiva, elas só geram mais ressentimento e violência, piorando os problemas. Se alguém falar alguma coisa que você acha indignante e isso fazer brotar a raiva em você, a sua reação com aquela pessoa vai resolver muito pouco problema. Conseguir entender o ponto de vista do outro, ainda que ele esteja errado, respeitar, agir com empatia, ajuda a perdoar e isso é um sinal de verdadeira força. Muitas vezes a gente sofre uma injustiça de alguma pessoa, ou uma traição, pequenas traições que sejam, ou um comentário a respeito de você, ou um tratamento desdeixado que tiveram com você, ou quando você é esquecido em alguma situação, ou quando você não é entendido, ou quando as pessoas não deixam você se manifestar, e todas essas situações te deixam indignado, e você sente raivas, às vezes raiva muito profunda, às vezes raiva explosiva e tal. No fenômeno da empatia, você entender o que causa isso no outro, né? Eu me lembro de uma situação que eu vou contar muito rapidamente aqui. Tinha um colega de trabalho que ele focava muito no que eu estava falando. As pessoas ouviam, ele também ouvia, mas ele focava. Ele sempre tinha uma discussão a respeito de pontos de vista meus, e ele tinha a mania de dizer para mim que eu pensava que eu estava certo. E eu ficava chateado com aquilo porque eu sentia que tinha um vetor dele para mim, né? Um dia eu comecei a pensar na maneira dele de agir comigo. Bom, então, a sensação que eu tinha dele é que ele era uma pessoa que ele achava que eu era um cara bem nascido, que eu era um cara que tinha muitas qualificações, muitas qualidades. Eu acho que ele achava isso, eu posso estar enganado, podia estar enganado. E ele naturalmente tinha assim, uma certa dificuldade de entender o meu raciocínio ou de entender por que eu ia por aquele caminho, por que ele ia sempre por outro caminho. E talvez ele achasse que as pessoas concordassem comigo, ou talvez ele achasse que eu me falava bem e por falar bem eu ganhava razão. E eu comecei a entender isso aí e parei de sentir raiva da implicância dele comigo. E essa implicância, à medida que eu fui não sentindo raiva e fui aceitando o que ele falava sem discutir, sem levantar comentários responsivos, vamos dizer assim, ou até agressivos, ou até mostrando assim, alguma ojeriza, isso foi diminuindo e até que ele começou a me esquecer, me largar para lá, não se tornou meu amigo, realmente ele não gostava, não ia muito com a minha cara, mas pelo menos ele parou de me incomodar, porque isso me incomodava, eu ficava muito visível todas as vezes que ele implicava comigo. Sem que eu percebesse, obviamente, eu fiz isso que ele falou aqui, a questão da empatia, né? E não que eu tenha perdoado, porque não era necessário eu perdoá-lo ali, né? O que eu fiz foi me livrar do incômodo, né? Porque dizendo as palavras de hoje, eu dizia o seguinte, que eu que me senti incomodado, né? Eu poderia não me sentir incomodado, aquilo ia passar. Eu resolvi deliberar não me incomodar e aquilo passou, o que foi bom para mim. Claro que ele podia chegar notando que eu não estava mais reagindo, ele podia ter piorado a situação, me enchido o saco e ia ter que tomar algum outro tipo de atitude, né? Porque, afinal de contas, ninguém é saco de pancada. Mas foi uma atitude boa que eu tive. Bom, um ótimo alerta
que ele nos dá é quando diz que as palavras podem causar mágoas irreparáveis às pessoas e que nós não percebemos que esta raiva que direcionamos ao outro também nos fere. Isso é verdade. E só observamos como fica nosso corpo em estado de raiva. É só observarmos, além do sentimento de culpa que a gente sente depois, no arrependimento após a situação. Quando você tem aquele rompante da raiva que você dá aquelas respostas, você procura termos que agridam o outro. Quando você às vezes não tem aquela intenção, às vezes você não pensa exatamente aquilo, né? E levanta uma leve de uma coisa que magoa, né? Mesmo que o outro não tenha razão. Um outro ponto de vista importante dessa lição de Gandhi, que ele fala, né, que é a sensação prazerosa que acessamos quando nós conseguimos canalizar a raiva e agir de modo assertivo com o foco na solução para ambos e não apenas para mostrar quem tem razão. A pior discussão que existe é a discussão de quem tem razão, né? Porque tem certas situações em que as duas pessoas têm razão. Quando que isso acontece? É quando nós olhamos um objeto e cada um tem uma forma de vê-lo. A razão de cada um não é disputável, né? A coisa não tem que ser da maneira como eu vejo, nem tem que ser da maneira como o outro vê. A coisa é. A maneira como eu vejo e a maneira como ele vê são cosmovisões diferentes, não tem certo e errado. Exceto se for um processo em que você tem que avaliar para tomar alguma atitude, você tem que ter noção de realidade. E ambos podem estar errados, né? Então a visão de um pode complementar a visão de outro. Mas não se trata de disputa de que eu quero estar certo ou que o outro quer estar certo. Ele acrescentava que o controle pode se tornar um hábito e a cada resultado positivo que for vivenciado, você fortifica isso aí. E ele cita, use a raiva com sabedoria, permita que ela o ajude a encontrar soluções com amor e verdade. Lição número 2, não tenha medo de expressar a sua opinião. Muitas vezes, quando você sente que um grupo, eu já tive um local onde eu trabalhava, que era um ótimo lugar. Eu aprendi muito trabalhando lá, meus colegas eram muito bons. Mas quando eu entrei, parecia que eu era uma pessoa estranha num lugar, né? Que eu era esquisito num lugar de estranhos, né? Eles não me absorveram, né? E aí teve um coordenador lá que também não me absorveu de cara, mas ele conversava comigo e me dava umas dicas. Até que teve um dia que numa reunião que nós tivemos, que ele falou que um amigo meu, um dos professores lá, veio me pedir desculpas públicas, porque ele não entendia a minha maneira de pensar, não entendia a minha maneira de ser, mas que eu tinha evoluído no trabalho e que eles perceberam meu trabalho e que achavam que a maneira como eles se conversavam comigo era uma maneira que não era legal da parte deles, parará. E esse coordenador virou para mim e falou no grupo que ele convenceu as pessoas a me observar porque eu tinha uma maneira de ser diferente da maioria ali e que eu era realmente uma novidade, mas que eles foram descobrindo aos poucos que eu tinha uma outra visão, que às vezes era uma visão até mais ampla de certos problemas, né? E eu nunca entendi por que isso aconteceu, né? E eu reputo que eu considerava aqueles caras muito bons, eu aprendi muito com eles. Sendo professor, aprendi muito com eles, né? Então, talvez o que eles vissem em mim que não agradava a eles era exatamente alguma incipiência minha, alguma falta de padrão, assim, de agir de uma maneira assim mais coerente com o meu trabalho, né? Tipo assim, você sabe uma coisa, mas de repente você não sabe implementar aquilo, você não tem um modelo didático para trabalhar, você fala sem ser compreendido. Talvez fossem essas lacunas que eu depois aprendi com eles próprios que tivesse me faltando. E que era uma crítica que eles me faziam. Mas o que o coordenador chamou a atenção é que eu era um cara de outra origem, que eu tinha uma outra forma de ver as coisas. E que talvez a minha maneira de não saber passar poderia ser... Não sei se era isso, estou falando aqui, estou chutando, mas talvez fosse uma coisa que eles pudessem me ajudar, né?
E de fato depois o clima foi melhorando para o meu lado, eu nunca entendi isso direito, mas de qualquer maneira eles foram muito prestimosos para mim, porque eu aprendi muito com eles. Bom, então é importante, o Arun Gandhi aqui diz o seguinte: a importância de nós falarmos por nós mesmos, né? Porque eu tinha dificuldade de dar minha opinião, porque eu sabia que vinha uma crítica, e algumas pessoas saíam da sala às vezes antes de eu acabar de falar, como se eu estivesse falando coisa que não interessava a ninguém, que era uma bobajada, e eu ficava chateado, assim, então eu evitava de dar a minha opinião, coisa que depois eu consegui fazer de uma maneira mais tranquila. Então ele diz o seguinte: um não dito com convicção profunda é melhor do que um sim dito apenas para agradar, né? Ou seja, um não dito de uma maneira convicta é melhor do que um sim que agrada aos outros, porque o sim ele continua não abrindo portas, as pessoas continuam estigmatizando você se for o caso. É um exemplo que eu estou dando, dentro do exemplo que eu estou dando. Nem tudo é isso que eu estou falando, né? Nem tudo é um problema da maneira como eu contei, meu pessoal. Então, numa situação qualquer, se você diz um não convicto, é melhor do que você dizer um sim para agradar as pessoas e ter problemas depois. Nós precisamos ter cuidado ao seguir algo que não nos traz felicidade somente porque alguém disse que era melhor fazer. Não é verdade, né? O essencial em um processo de autoconhecimento é o autodesenvolvimento. Você tem que se conhecer e se desenvolver. Termos clarezas de nossas convicções, nossas visões de mundo, nossos valores, nossas necessidades, pois são através delas que nós iremos nos relacionar com o mundo. E nossa verdade interior, ela deve ser expressada. Abrir mão de quem somos para agradar é uma forma até de mentir, é uma forma de não ser... você pode até duvidar do caráter de uma pessoa que age assim, embora ele não seja necessariamente mau caráter, mas tem um caráter fraco. Então, para ser firme e assertivo, não é necessário nenhuma atitude violenta, basta você ser firme. É possível ser ouvido sem a necessidade de gritar ou de se impor. O Arun Gandhi finaliza esse capítulo nos convidando a seguir o exemplo de seu avô. Termos cuidado com as palavras ao nos comunicarmos, observarmos antes se as palavras irão ferir ou ajudar o outro, e se elas tiverem o propósito de fazerem o bem, que nós as enunciemos em alto e bom tom. Agora, a terceira lição é: aprecie a solidão. Solidão, não todas as pessoas, mas a maior parte das pessoas tem momentos em que elas estão sozinhas, né? Tem pessoas que não gostam, não suportam estar sozinhas. Elas não gostam de almoçar sozinha, elas não gostam de andar na rua sozinha. Viajar sozinho, tudo bem, até entendo, né? Mas elas não gostam de fazer. Agora, tem pessoas que gostam muito de fazer tudo sozinho, né? Agora, entre os dois extremos, existe a regularidade de que nós todos, de alguma maneira, temos momentos em que nós somos só nós mesmos, né? E esse momento é um momento de reflexão. Então ela fala o seguinte: nesse capítulo é um convite a estar consigo mesmo, para apreciar uma paz interior ou até para incentivá-la, para sair do burburinho do mundo. No mundo agitado em que vivemos e permeado por tecnologia de comunicação de hoje, torna-se essencial reservar um tempo para um refúgio em si, onde você está sozinho, consigo mesmo, se sentindo, se observando, sentindo paz, parando de ouvir coisas, assim, desacelerar o pensamento, né? Para que isso ocorra, não é necessário nem que você tenha assim, uma atitude sofisticada, vou sentar ali e vou meditar, não necessariamente. É claro que isso é bom, mas não necessariamente. Nós podemos meditar de maneira expressiva, ou só pensar, ficar pensando, escrever os próprios pensamentos, fazer reflexões que você possa anotar no diário se você quiser, contemplar uma natureza. O ato de contemplar é um ato enriquecedor. Ele nos liberta, né? Porque e no momento em que você está contemplando, que você está meditando, que você está pensando, que você está fazendo reflexões, você está anotando mentalmente coisas que você gostaria de fazer, respira. A respiração é muito importante. Todos precisamos de um tempo a ser dedicado para nós próprios, para evoluirmos como seres humanos. O autor alerta, inclusive, que o comportamento dos pais preenche a vida dos filhos com inúmeras atividades. Aqueles pais que preenchem a vida dos filhos com inúmeras atividades, mantêm eles o tempo todo ocupados, que diz que o ócio é a oficina do diabo, essas bobalhadas. Claro que existem extremos, né? Você larga o cara para lá, o cara fica o tempo todo à toa.
e começa a pensar em fazer uma opção de besteira porque ele tem energia, aí realmente é a oficina dos maus direcionamentos das vontades, né? Mas entre uma coisa e outra, você também não pode entupir o sujeito de coisa, porque ele não tem tempo de aprendizado, ele não tem tempo como é que a gente fala? Não é de absorção, não, mas de sentir a coisa, de sentir o sabor. É como se você comesse depressa, você não está saboreando, né? Esse tempo de saborear as coisas é o tempo em que você aprende as minúcias das coisas, é o tempo em que você está olhando para uma obra, é o tempo que você está pensando num problema, né? Aí se você não tem aquele tempo de pensar aquele problema, que você está recebendo uma instrução e logo você pula para o outro lado, você não vai aprender nenhuma das duas. Você está apenas se ocupando e está aprendendo pouco. Aprender é aprofundar, é refletir, é sentir, é contemplar, é construir um histórico daquilo, é ter o seu pensamento daquilo ali, né? É se arguir, é se perguntar. Tudo isso faz parte do processo de aprendizado. Então o pai que fica ocupando demais o filho, pensando que vai lhe dar várias habilidades, ele está impedindo que o filho saboreie cada uma daquelas atividades ali. É melhor diminuir as atividades e permitir que aquelas que têm mais valor para aquela pessoa sejam absorvidas e saboreadas. Eu vou usar a palavra saboreada, que está me faltando a outra palavra. Bom, sobre as redes sociais, ele comenta que elas oferecem amigos entre aspas e seguidores também entre aspas, mas com conexões interpessoais e afetivas muito vazias. Eu diria completamente vazias. A gente não tem, você não está vendo o semblante da pessoa, você não está vendo onde é que ela mora, quem que ela é, como é que. Você não tem assim, uma vivência, né? Você não tem nenhum aprofundamento emocional. É vazio, sim. Ele afirma que os relacionamentos fragmentados não constroem sociedades coesas. Com certeza. Se a gente só se comunicasse por rádio ou por telefone, não existiria comunidade. O conceito de solidão para Gandhi não propõe estar fechado a ideias novas ou a ideias diferentes, mas que estejamos abertos a tudo que chega a nós e nos toca, para que nós possamos levá-los aos nossos momentos de solidão, refletir sobre todas as posições e decisões que podemos ou desejamos tomar, e ele ilustra isso dizendo que a nossa mente deve ser como um cômodo com muitas janelas abertas, deixando as coisas entrarem, a brisa no caso, mas sem se deixar levar por aquilo ali. Você não precisa se perder, nem ficar divagando, né? Apesar de que contemplação é muito cérebro vazio e divagação. Mas por quê? Porque esse ócio aí é necessário para você revitalizar, reorganizar as energias para voltar a ter atenção com outras coisas. Finaliza esse capítulo e diz o seguinte: faça parte do mundo e absorva todas as ideias que puder. Depois refugie-se em sua solidão ou num lugar tranquilo e decida como que você vai usá-las para melhorar o mundo. Conheça seu valor. Olha, em uma das mais belas lições do livro, o autor Arun Gandhi compartilha o pensamento de seu avô acerca do valor próprio, afirmando que precisamos de muito pouco para sermos felizes e que o problema começa quando passamos a nos comparar com os outros, consideramos serem melhores que nós, né? E quando acreditamos que vale a pena brigar para conseguir alcançá-las, né? Fazer tudo para alcançar aquela coisa que está estipulada, principalmente em rede social, onde muitos dos status que estão ali não são verdadeiros, né? E isso faz com que esqueçamos de ver o que nos faz ter o valor no nosso mundo. A gente tem que ser autêntico, né? E para ser autêntico você tem que se conhecer. O que é que me faz parte, que faz diferença, né? Você tem que conhecer seu valor. Mesmo quando as pessoas te desvalorizam ao seu lado, você tem que saber qual é o seu valor, né? Nem que seja com outra pessoa te ajudando. O Mahatma Gandhi não considerava errado buscar crescimento econômico. Claro, você precisa se manter, é bom que você tenha uma reserva, se você conseguir ganhar um salário e que você possa comprar itens perenes na sua vida, como uma casa, um automóvel para ajudar você a se deslocar, umas férias que são necessárias com a família para haver integração, para haver descanso. O valor econômico, se você tem um salário que te permite fazer uma poupança para o futuro, tudo isso é importante, né? Mas ele alertava que não devemos melhorar somente a nossa vida,
mas colaborar com o crescimento da vida das outras pessoas. Quer dizer, você ser cooperativo. Você quer o bem, o seu melhor salário, você quer as melhores coisas para você, mas pensa que as outras pessoas também poderiam estar ali felizes junto com você. Isso é importante. E que é fundamental separarmos nosso valor pessoal das coisas que adquirimos. Nós não somos as coisas que temos, nós não somos o status que temos, nós somos o que nós somos, né? Para ele, o materialismo e a moralidade são inversamente proporcionais. Quanto mais materialista você é, menos moral você percebe que você não é. Quando um aumenta, o outro diminui. Gandhi ensinou ao seu neto que todos temos talentos especiais, né? E que nossa missão é fortalecer os outros e não somente a nós mesmos. Os talentos, tem gente que parece que é desprovida mesmo de talento, mas se você for buscar alguma coisa ali, você acha. Eu me lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ele era muito simplório e muito apequenado, era um homem viveu um bom tempo na vida na roça, assim, num lugar muito afastado. Depois ele veio para a cidade para ter oportunidade de trabalho, começou a trabalhar com algumas empresas, mas já mais velho, né? Não velho e tal, mas já a partir dos seus 30 e poucos, 40 anos. E quando ele chegou na velhice, ele já não podia fazer muitas coisas, mas ele estava contratado comigo lá, trabalhando depois e tal. E as pessoas achavam ele muito simplório, muito fraco e tal. E um dia ele estava explicando para mim como é que ele mexia com a terra, o que era uma coisa, o que não era outra e tal. E eu pensei assim, esse cara não serve para esse serviço que ele está fazendo aqui para mim. Ele faz direitinho, mas ele não serve para isso. A serventia dele seria ele poder trabalhar a terra, ele tinha conhecimento. Então aquilo ali era o talento dele, ainda que não fosse um talento exemplar, mas era uma vocação. Entendeu? A gente tem que descobrir as vocações da gente. Às vezes você quer ser um médico porque você acha que é uma coisa que te ilustra, que te dá status, mas você não tem o viés, a sua maneira de olhar para as coisas não tem essa visão, né? Quando eu estudava engenharia, depois quando eu trabalhei como engenheiro, eu fiz 2 tipos de engenharia. A segunda me agradou mais que a primeira, porque a segunda tinha um olhar mais de humanidade. Então, a segunda era a segurança do trabalho, a primeira engenharia civil. Então, quando eu estava dentro da obra, assim, eu notava que alguns colegas meus vibravam com a maneira como aquilo saía. Não resta dúvida que aquilo era bonito, mas eu não me interessava pela forma como aquilo saía, eu me interessava pela forma como as pessoas estavam lá dentro. A minha preocupação era social. Não que eles estivessem errado e eu certo, não que estivessem errado e eles certos. Eram visões diferentes. E eu fui orientando meu currículo mais para missões humanas, para trabalho mais com as pessoas. E eu sempre fui professor, então eu abri meu leque de professores, saí dos cursinhos, fui para os colégios, que é onde tinha educação, que era o que eu queria. Então, olha bem, melhor trabalhar com pessoas era o que eu queria, não necessariamente ser professor, mas me dei bem, gostei, né, tal. Isso não vem ao caso. Eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte: o viés da minha personalidade é mais ciências humanas. Apesar de que eu conheço pessoas de todas as áreas que se davam muito bem na matemática, conheço pessoas que eram matemáticos, que eram físicos, que eram professores e mesmo assim eles eram músicos, entendeu? Então, a gente tem que conhecer o seu viés, né? Então, o Gandhi ensinou a seu neto que todos temos talentos especiais e que nossa missão é fortalecer os outros e não somente a nós próprios, observando também os talentos das outras pessoas. Desenvolver o talento de saber conviver com outros. Uma de suas afirmativas mais bonitas é quando ele diz que esses talentos não são nossos. Nós não possuímos, nós não os detemos. Nós estamos apenas cuidando desses talentos e que devem ser transmitidos através de nossas ações para aqueles a quem ajudamos. Ou seja, de certa forma, todo mundo é um pouco professor, né? A quinta lição aqui é que mentira não leva a nada, ou por outra, a mentira leva a mais mentira. Arun Gandhi inicia essa lição comentando que a mentira parece ser a saída mais fácil para algumas situações. Entretanto, nós não percebemos que quando mentimos para os outros, estamos mentindo para nós próprios. Ganharíamos mais se enfrentássemos a verdade desde o início. Olha bem, ontem eu estava lendo um fato,
uma reportagem que apareceu aí, e essa reportagem estava dizendo que em termos de comunicação, que os neurocientistas estudam isso, mas isso tem mais a ver com as nossas emoções, trocas de emoções boas ou ruins, muito boas, muito ruins, ou emoções diversas, que 5%, 7% da nossa comunicação são as palavras que nós usamos. 35% ou 37%, não me lembro ao certo, são mensagens do nosso corpo, mensagens não verbais, mas que estão em sintonia e consonância com a nossa fala e que revelam mais das nossas atitudes, do nosso pensamento, que as próprias palavras. Porque as palavras, a comunicação verbal explícita é 7% de comunicação, 35% ou 37% é a comunicação não verbal corporal. Agora, 55% é o que nós verbalizamos, que não verbalizamos, desculpa, mas pelas nossas expressões de rosto. 55% da sintonia das nossas palavras com as nossas feições traduzem mais informações. Então, a convicção de que nós estamos falando, 55% vem, a comunicação vem de nossas expressões de rosto, faciais. 7% são as palavras que nós usamos e 35% a 37% são as nossas expressões corporais, o resto do corpo. Então, olha bem, quando você está mentindo com as palavras, um bom observador vai fazer toda a leitura nesses 55% das suas faces, sem contar a sua leitura corporal. Outra coisa, hoje em dia você tem reconhecimento facial. A inteligência artificial já consegue perceber quando você vê uma imagem, o que você sente, se você fica alegre, triste, depressivo, se aquilo é erotizável, se aquilo é depressivo, se aquilo te deixa eufórico, e várias outras coisas que são capazes de perceber pelo seu rosto diante das coisas que você vê, das coisas que você ouve, como notícias, como objetos, como coisas que eles querem que você consuma e tal. Então, essa visualização baseia-se na neurociência. Então, eu digo o seguinte, quando você mente com a fala, você não mente com o rosto. Bom, para o autor, nós mentimos geralmente quando nos ficamos frustrados por não estarmos no controle da nossa vida, quando nos sentimos impotentes e queremos nos mostrar mais fortes, ou quando não temos coragem de reconhecer nossas necessidades e de admitirmos os nossos desejos. São momentos em que a gente pode mentir. O autor explica sabiamente que a mentira prejudica a noção de individualidade, nos enfraquece diante de nossos objetivos, pois nós passamos a apresentar uma falsa imagem para o mundo, e é a vaidade acima da integridade. E também nos mostra que pais que mentem não educam seus filhos. E quando educam de maneira enviesada, educam ao mentir também. E acabam passando a mensagem de que mentir é mais fácil do que encarar a verdade, seja nas pequenas e grandes coisas. E cito o ensinamento de Gandhi. Tudo o que você construir em cima de mentira será instável, inseguro, em areia movediça. E se você continuar colocando uma em cima da outra, o castelo de areia vai vir abaixo. Arun Gandhi finaliza essa lição fazendo uma bela conexão com o conceito de Ahimsa, que é o conceito de não violência, que estabelece que não devemos fazer nada para ferir os outros ou a nós mesmos. Esse conceito inclui a própria mentira. Sexta lição: desperdício é uma violência. Desperdiçar é uma violência. Essa lição é uma aula de vida. Por quê? Vamos ver. Quando pensamos em desperdício, lembramos que coisas materiais, mas Gandhi foi mais além e nos trouxe a possibilidade de revisitar esse conceito ao afirmar que desperdiçar qualquer coisa é mais do que um mau hábito, demonstra descuido com o mundo e é uma violência. É quando a gente joga coisas na rua, não percebendo que algumas coisas ainda têm uso, podem ser recicladas, né? Desperdiçamos alimentos, bens materiais quando consumimos em excesso, desperdiçamos flora e fauna quando destruímos para fins de beleza ou lazer,
Ele está falando aqui praticamente de meio ambiente, né? E quando nós desperdiçamos o tempo que não usamos para o bem ou para o amor. Bom, a sétima lição: eduque seus filhos sem violência. Talvez a mais difícil das lições, pois já inicia com Gandhi afirmando que as crianças aprendem mais pelo caráter dos pais e pelo exemplo, e que precisamos viver o que queremos que nossas crianças aprendam. Viver o que queremos que nossas crianças aprendam. O autor mostra também o pensamento de seu avô acerca de violências físicas, bater na criança e tal, ensinar a dar palmada, para ele educar pela agressão física, criar um ciclo desnecessário de violência, sendo que você incute a resposta de violência nas crianças, né? Claro que você tem que ter firmeza e autoridade, não de maneira violenta, para que você possa conseguir que a pessoa aceite aquilo que você está falando. Mas bater vamos dizer assim, não é uma convicção, é uma coerção. E ele pode aprender essa linguagem. Então, ter firmeza e ter capacidade de ter autoridade sobre alguém não precisa ser de maneira violenta. Humildade é uma força, sem dúvida. Essa lição é a mais forte do livro e já inicia trazendo o nosso comportamento egóico, né? Porque o nosso ego, ele tem uma tendência a nos fazer centro do mundo e nos proteger contra tudo. E, inclusive, a nossa vaidade é baseada no ego, né? Nos impede, inclusive, às vezes, de demonstrar compaixão. E quando a gente entra em contenda com as pessoas, a gente não gosta de ficar em segundo lugar. Isso é o nosso ego, né? A gente tem que trabalhar a humildade. Saber o momento em que você não é a prioridade. Saber o momento em que você não é o melhor. Mas também saber a hora que você é melhor numa situação. Não necessariamente comparativo, mas de acordo com o seu valor. O melhor de você mesmo. Então, o ego, ele nos impede de demonstrar compaixão, respeito pelas pessoas, ele promove segregação e nos faz acreditar que nós somos melhores que os outros, ou querer ser melhores que os outros, ainda que a gente não acredite, que é uma postura geradora de raiva e violência, né? Então, o bem do outro está contido no bem de todos, alerta Gandhi, né? E ele fala até de 7 pecados sociais: a riqueza sem trabalho, o prazer sem consciência, o comércio sem moral e sem ética, ciência sem humanidade, conhecimento sem caráter, devoção sem sacrifício, por exemplo, das riquezas, não de toda, mas de parte dela, política sem princípios, tá? 5 pilares da não violência: o respeito e compreensão, né? Então, 5 pilares. Engraçado que eu não estou vendo 5 aqui não, deixa eu olhar direito aqui. Gandhi acreditava na força da transformação pessoal e dizia que pequenas ações poderiam transformar-se em algo bem melhor. Incentivava as pessoas a conduzir o mundo através do amor e não do medo. Buscava, portanto, viver de acordo com 5 fundamentos: respeito e compreensão, que ele acreditava ser a única forma de um mundo poder seguir em frente. Quando respeitamos e compreendemos uns aos outros, evoluímos para o 3º pilar: aceitação, capacidade de aceitar outras visões e posições, permitindo que sejamos sensatos. Permitirmos a nós mesmos sermos sensatos, nos tornamos mais fortes. Apreciação é ver a vida com foco na gratidão, sem evidenciar o que está faltando, né? Compaixão ajuda a trazer felicidade pessoal. É a mais harmônica, a emoção harmônica do mundo. É parar para descobrir os pontos fortes e as esperanças de outras pessoas. Ver o outro, ele tem coisas boas, né? Mas ele tem necessidades. Reconhecimento da necessidade do amor ao próximo, né? E ao ser próprio do outro, né? E tratarmos todo mundo de forma igual. Os mais ilustres, os medianos e os menos ilustres, até os que têm muito pouca noção, que tem gente que é muito ingênua. Quando entendemos os outros e os acolhemos em nossa vida, percebemos que como os pilares da não violência de Gandhi são essenciais para o bem-estar e para a paz. 10ª e última lição: você será testado. Um capítulo triste e desafiador, pois trata-se do assassinato de Mahatma Gandhi. Você vê que ele conseguiu libertar, mas lá na frente, por um casuísmo lá, de uma disputa vou chamar de ideológica, porque um era hindu e ele achava que o cara estava favorecendo os muçulmanos,
Ele, em 47, quando ele foi assassinado, Gandhi já havia libertado a Índia. A disputa não era a necessidade de você se definir por uma religião, né? E iniciava-se uma nova disputa de poder agora entre os povos da própria Índia, porque a Índia ficou a sua própria conta e começaram a aparecer em grupos. Ele estava sendo testado e buscou pacificação, mas a violência, as mortes tomavam o país. O país estava muito depauperado, né? O povo ignorava a não violência e a satyagraha, e ele foi testado e padeceu. Gandhi foi assassinado. A raiva e o desejo de vingança tomaram o coração de seu neto Arun Gandhi, que já estava morando na África do Sul. Seus pais retomaram o ensinamento de Mahatma. Ele não disse que precisamos usar a raiva com inteligência, falaram os pais para o Arun. Qual seria então o melhor uso para a raiva que você está sentindo agora? E então para Gandhi, o perdão é mais viril do que o castigo. E Arun Gandhi, o neto, ensinava que, quando somos testados, devemos canalizar nossa raiva para ações que promovam o bem e não usá-la para a violência. A grande força da não violência surge quando conseguimos amar as pessoas que nos odeiam. Isso é muito difícil, né, gente? E seu avô alertou: sei como é difícil seguir essa grandiosa lei do amor, mas todas as coisas grandes e boas não são difíceis também. Bom, a força de Mahatma Gandhi inspiraram seu neto a trabalhar pela não violência. Tem uma lição 11ª aqui, que é a lição para hoje, essa que finaliza, né? Parece que são 10 lições, mas ele fez uma 11ª aqui. Nessa lição, Arun Gandhi inicia falando que algumas pessoas que possuem pontos de vista mais estreitos tendem a acreditar que estão corretas. Isso é verdade. O ignorante, ele é prepotente. Aquele que enxerga 1 quilômetro fala do que está enxergando a 1 quilômetro. Chega um outro que consegue enxergar 10 quilômetros, isso é uma metáfora, né? 10 quilômetros, diz do que está enxergando 10 quilômetros. Aí o que está enxergando 1 quilômetro, que é limitado, que só consegue enxergar um décimo do que o outro enxerga, fala que o outro está sonhando e vira. Você não vê que a parede está ali? Como se o outro fosse ignorante, né? E ele que é ignorante. Então a ignorância é como as coisas a serem pensadas e visualizadas pelo ignorante são coisas muito próximas. Ele acha que aquilo é tudo. E se ele acha que o outro está sonhando quando está vendo além. Então ele fala assim: olha, você não está vendo essa realidade aqui? Você é doido? Você é burro? Não, o outro era mais profundo, não é isso? Então isso acontece, né? Algumas pessoas que possuem pontos de vista muito estreitos tendem a acreditar que estão corretas e se tornam prepotentes. Buscam se engrandecer diminuindo os outros. Lembra uma fala de Albert Einstein acerca do Gandhi. As próximas gerações acharão difícil acreditar que um homem como ele um dia tenha andado sobre a Terra. Uma referência à luta que o gandhismo fez pela paz e pela não violência e através da não violência. Relembra também o exercício passado por seu avô e que nós podemos praticar ainda hoje. Trata-se de listar as nossas fraquezas e maus hábitos, para sabermos em que podemos melhorar. O Gandhi acrescentou para seu neto: você precisa conhecer seus pontos fortes. Seu objetivo diário é ser melhor do que foi no dia anterior e não melhor que as outras pessoas, que é uma lição para uma vida toda. Arun Gandhi acrescenta que seu trabalho com a não violência e a convivência com seu avô o fez compreender que a paz e a esperança podem brotar quando nos abrimos para os outros, quando nós florescemos de todas as formas. Uma lição importante que ele nos traz é de que ninguém nos oprime mais do que nós mesmos nos oprimimos. Finaliza então a resenha, a Flávia, com uma reflexão de Gandhi e convido todos a praticarem. Sempre que você estiver em dúvida se uma ação é correta ou não, lembre-se do rosto da pessoa mais pobre e frágil que já existiu e pergunte a si mesmo se o passo que está considerando tomar seria de utilidade para aquela pessoa, a mais humilde, a mais frágil. Se a resposta for sim, você perceberá que suas dúvidas irão desaparecer. Tá? Esse livro é um presente de Arun Gandhi para nós todos. Gente, o vídeo ficou demasiado, né? Eu agradeço a sua atenção.
Peço mil desculpas porque eu fiquei contando casos e dando exemplos e o tempo passou e eu comecei a correr com o texto, né? Acabei que eu não li tudo, todos os textos que eu peguei aqui, não li tudo, fui saltando partes para tentar fazer um resumo, porque é muita coisa, às vezes eu não tenho noção que a coisa ultrapassa 1 hora, eu temo pela paciência de vocês, mas eu agradeço essa paciência. Deixa seu comentário, deixa seu like, assina o nosso canal e principalmente compartilha. Muito obrigado e até o próximo programa, pontuando com algum assunto muito interessante. Até lá.